Boa tarde, turma. Preparados para a nossa aula de hoje? Vamos começar com a aula de língua portuguesa. Peguem os livros de vocês de língua portuguesa, atividade de reforço, caligrafia e produção de texto. Você pode dar uma pausa no vídeo enquanto busca esses livros, caso eles não estejam aí, e vamos começar com língua portuguesa, página 48. Lá na página 48 tem um trecho da Canção do Exílio, que é um dos poemas mais famosos da nossa cultura, elaborado por Gonçalves Dias. Vamos lá ler comigo? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Deu para acompanhar com as bolinhas? Vou ler novamente. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. É um trecho de saudade, né? Ele está em um lugar que não é como aquele outro lugar onde ele vivia. Mas vamos pensar na palavra em destaque que vamos tratar na nossa aula de hoje. E a palavra é essa aqui, ó. Sabiá. É interessante como a gente fala sabiá. Vamos falar comigo? Sabiá. Eu vou falar e vocês podem repetir. Sabiá. Vocês conseguiram notar que tem uma sílaba que a gente fala com mais força? Se eu quiser dizer que uma menina é muito sábia, eu digo, ela é muito sábia. Eu pronunciei o sa com bastante força, né? Se eu quero dizer que eu sabia, eu digo, ha, ha, ha. Eu já sabia. O bi foi falado com mais força, não foi? Mas aqui, nessa palavra, ó, sabia, eu estou falando com mais força o A. Então, o A está se destacando mais do que o sa e o bi, e está formando o nome sabiá, que é o nome de uma ave. Vamos ver mais exemplos de palavras que têm umas sílabas faladas mais fortes do que as outras? Olha que imagem interessante. A primeira palavra é terra. Vocês conseguem notar qual é a sílaba que é falada com mais força? Terra. É o té, né? Vamos para a próxima palavra. Árvore. Vocês conseguem notar qual é a sílaba que é falada com mais força, com mais intensidade? Árvore. É o ar, não é? Árvore. É o ar. Então, na palavra árvore, o ar é pronunciado com mais força. Então, vocês conseguem notar que tanto em sabiá, como em terra, como em árvore, tem sílabas que são pronunciadas com mais intensidade. A essa sílaba que é pronunciada com mais intensidade, chamamos sílaba tônica. E todas as palavras apresentam suas sílabas tônicas, que são essas sílabas que são pronunciadas com mais força do que as outras para formar um sentido à palavra. Porque sabiá, sabia e sábia não são a mesma coisa, mas a gente só consegue diferenciar pela intensidade de cada uma das sílabas. E é exatamente por isso que a gente precisa aprender que, dependendo do lugar onde a sílaba aparece, a sílaba tônica, que tem mais força, aparece, a gente muda a classificação. O que isso quer dizer? Quando a gente vai separar a sílaba, lembra como é que a gente separa a sílaba? Por exemplo, na palavra árvore, quando eu vou separar a sílaba dela, eu começo a falar, ó, arvore. Eu descobri que eu dividi a palavra em 3 partes. E aí, eu tive a separação de sílaba igual como vocês estão vendo. Vamos ver como é que muda, dependendo da posição da sílaba mais forte, da sílaba tônica, como é que muda essa classificação. Vamos lá. A primeira palavra que nós temos é café. Eu contei café e vi que café tinha 2 partes. Então, eu separei café e ele ficou em 2 partes. Só que a parte mais forte de café, café,
é a sílaba mais forte de café? Qual é a sílaba tônica? Café! Vocês concordam comigo que é o fé? Então, a sílaba mais forte de café é a última. Vamos para a próxima palavra. Paletó. 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 Em paletó, a sílaba mais forte é o tó. Então, continua sendo a última sílaba da palavra, né? Na próxima palavra, temos armazém. Armazém. O zen é falado mais forte, né? Com mais força do que o arma. Armazém. Então, nessas 3 palavras, as sílabas delas mais fortes estão em último lugar. Quando a sílaba mais forte da palavra está em último lugar, chamamos isso de oxítona. Classificamos essa palavra como oxítona. Então, café, paletó e armazém são oxítonas, porque a sílaba que é mais forte está em último lugar. Vamos para o próximo exemplo. Na palavra cidade, cidade, cidade. Quando a gente fala cidade, a coisa mais forte que sai é cidade, ó. Cidade. Qual é a sílaba mais forte que sai em cidade? Cidade. É o dá, não é? E o dá está em último lugar? Está em primeiro lugar? Está no meio, né? Que interessante. Dá. A gente chama esse lugar onde o dá está como penúltimo, que é antes do último. Vemos que dé é a última parte da sílaba. E o dá é a sílaba que está no meio, antes da última, que é dé. Então, esse dá está bem na penúltima sílaba. Vamos para a próxima palavra, que é festa. 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 Na palavra festa, a sílaba que eu pronuncio com mais força é o fez. E o fez também está em penúltimo lugar, que é antes do último. O último é tá e a sílaba mais forte é o fez, que está antes do último. Próxima palavra é churrascaria. 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 Mais uma vez, a sílaba que é pronunciada com mais força está antes da última sílaba, ou seja, é a penúltima. Então, na palavra cidade, a mais forte foi o dá, em festa foi o fez, em churrascaria foi o ri. Logo, todas as sílabas mais fortes, quando estão no penúltimo lugar, antes do último, nós chamamos de paroxítona. Vamos para o último exemplo. Em máquina, máquina, a sílaba mais forte está em qual lugar? Primeiro, segundo ou terceiro? Máquina. A primeira sílaba é a mais forte. Conseguem notar, ó? Máquina. Máquina. A primeira sílaba é a mais forte. No caso, é a antepenúltima. O que é isso, tia? É antes da penúltima. A penúltima é antes da última. Então, você conta última, penúltima e antepenúltima. Ó, vamos acompanhar com a bolinha. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. É antes de chegar na penúltima e a penúltima é antes da última. Então, na palavra máquina, o má é o mais forte e essa sílaba está bem no lugar de antepenúltima. Vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é pântano. Pântano. Mais uma vez, a sílaba mais forte está no antepenúltimo lugar. A próxima palavra é átomo. 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 A sílaba mais forte é o A.
E mais uma vez, antepenúltimo lugar. E a todas essas palavras que a sílaba mais forte está no antepenúltimo lugar, quando a gente faz a separação de sílabas, nós chamamos de proparoxítona. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção: toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, toda palavra que for proparoxítona, ela tem acento. Vocês conseguem ver que máquina, pântano e átomo, na sílaba mais forte, que é proparoxítona, vocês conseguem ver que elas têm acento, porque toda palavra proparoxítona é acentuada. Ainda na página 49, vamos para o nosso exercício. Primeiro quesito, você vai fazer um círculo indicando qual é a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, das palavras que estão aí no quadro. Depois, vocês vão responder as perguntas da letra A e da letra B. Então, vamos comigo para os exemplos. A primeira palavra é pêssego. Pêssego. Vocês conseguem notar que em pêssego o P é mais forte e ele é acentuado. E quando eu separo pêssego, vamos pensar quantas partes pêssego tem? Pêssego, 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 pêssego. Tem 3 partes pêssego. Se pêssego tem 3 partes, a sílaba mais forte aí é a antepenúltima e ela está acentuada. Essa palavra é proparoxítona. Na palavra pêssego, a sílaba mais forte é o P. Então, você vai lá e circula o P. O próximo exemplo que eu trouxe é trânsito. 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 A sílaba mais forte é o trã. Trã. Trânsito. Aí você vai circular o trã. E assim você vai fazer nas outras palavras. Príncipe, tímido, pétala, câmara, relâmpago, antídoto, fósforo. Então, vocês vão falar as palavras devagar e em voz alta para poder achar qual é a sílaba mais forte e circular. Letra A. Quanto ao número de sílabas, o que todas as palavras do quadro têm em comum? Quando vocês acharem as sílabas tônicas e circularem, eu quero que vocês me digam o que todas elas têm em comum. Vocês vão perceber que todas elas têm a mesma quantidade de partes. Quando vocês forem separar a sílaba, ó, pêssego, trânsito, trânsito, vocês vão descobrir que todas elas têm a mesma quantidade de partes. Que todas elas têm acento e que todas as sílabas se concentram na antepenúltima. Então, isso quer dizer que todas são o quê? Quando a sílaba mais forte é a antepenúltima e tem acento, e elas têm 3 partes, a gente chama de quê? Qual é a classificação? Vocês vão responder na letra A. E na letra B, você vai explicar por que todas elas são acentuadas, e é justamente por causa da resposta da A. Se elas são dessa classificação que você vai responder na letra A, então é obrigatório que todas tenham acento, né? Então, vocês vão responder na letra B explicando. Segundo quesito. Leia a parlenda abaixo e complete as frases. Amanhã é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Vocês estão vendo que tem palavras destacadas, que é domingo, ouro, valente, fraco e fundo. As palavras que fazem rima, lá na letra A, as palavras que fazem rima com as que estão destacadas são todas. Então, você vai me dizer, ó, quem rima com domingo é cachimbo. Quem rima com ouro é touro. Quem rima com valente é gente. Quem rima com fraco é buraco. E quem rima com fundo é mundo. Então, cachimbo, touro, gente, buraco e mundo são o quê? Você vai falar em voz alta e vai descobrir se cachimbo, touro, gente, buraco e mundo são oxítona, paroxítona ou proparoxítona e vou responder na letra A.
Letra B. A palavra amanhã tem qual sílaba mais forte? Amanhã, amanhã, amanhã. Qual é a sílaba mais forte de amanhã? Por isso mesmo, por essa sílaba que você achou ser a mais forte, que ela é uma palavra amanhã. Qual é a sílaba mais forte? E você vai dizer qual é a classificação, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Página 50. Leia a tirinha. Mãe, posso comer o bife sem a salada só dessa vez? Querido, comer salada nas refeições é muito importante e saudável. Pai, eu posso comer o bife com uma rodela de tomate? Filho, esta quantidade de salada é tão pouca, temos de ter uma alimentação balanceada. E se eu comer a alface e as 2 rodelas de tomate? Da próxima vez como tudo. Não. Letra A. Copie da tirinha 2 palavras oxítonas. Então, vocês vão procurar lá na tirinha 2 palavras que têm uma sílaba mais forte, a última. A última sílaba das palavras que você achar tem que ser mais forte, a mais forte. Aí você vai achar 2 palavras oxítonas. Na letra B, qual é a única palavra proparoxítona da tirinha? Então, você vai procurar qual é a única palavra da tirinha, que é a sílaba mais forte, é a antepenúltima, e a antepenúltima é acentuada. Tem um acento, vocês vão procurar na letra B. E na letra C, você vai escrever qual é a única palavra paroxítona acentuada. Então, você vai procurar na tirinha a palavra paroxítona, ou seja, que tem a penúltima sílaba mais forte e tem um acento nessa palavra paroxítona. Quarto quesito da página 50. Circule a alternativa em que só há palavras oxítonas, ou seja, que a última sílaba é a mais forte. Você vai circular se é A, B, C ou D, que tem palavras com a última sílaba mais forte. Mágica. Mágica eu já vejo que não é, porque a sílaba mais forte é o má, não é o K. Senão seria magicar. É mágica, então já não é a letra A. Então, vocês vão procurar quais dessas alternativas só tem palavras oxítonas, que a última sílaba é a mais forte. Página 51. Quinto quesito. Raquel e sua mãe vão fazer compras e, para isso, prepararam uma lista de compras. Vamos notar a lista de compras? Elas compraram feijão, açúcar, farinha, brócolis, arroz, beterraba, orégano, leite, fígado, café, biscoitos, laranja e cenoura. Você vai circular aí para mim todas as sílabas tônicas dessas palavras. Da lista de compras delas, você vai circular todas as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes de cada uma dessas palavras, de cada uma das compras que ela fez. Vamos lá para 2 exemplos. Em feijão, feijão, feijão. A sílaba mais forte é o jão. Então, vocês vão lá e circulam jão. E em leite, leite. A sílaba mais forte é o lei, lei, leite. Então, vocês vão lá e circulam lei. Letra B. A maioria das palavras da lista tem a sílaba tônica. Então, depois que vocês acharem a sílaba tônica de todas essas palavras da lista, vocês vão me dizer se a maioria delas tem a sílaba mais forte na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. E então, quando vocês circularam todas essas palavras com as sílabas mais fortes, vocês encontraram a sílaba mais forte no último lugar, no penúltimo ou no antepenúltimo? Sexto quesito da página 51. Você vai escrever O para a palavra que for oxítona, ou seja, que tem a sílaba mais forte no último lugar.
P para paroxítona, que tem a sílaba mais forte no penúltimo lugar. E PP para palavras proparoxítonas, que tem a sílaba mais forte no antepenúltimo lugar. Então, vamos lá para o primeiro exemplo que eu vou dar a vocês, que é bicicleta. Na palavra bicicleta, o clé é mais forte. O clé, qual é a posição do clé? É penúltimo lugar, penúltima sílaba. A penúltima sílaba é a mais forte. Bicicleta, bicicleta. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, dizemos que é uma palavra paroxítona. Então, você já tem que colocar em bicicleta a letra P. E aí, vocês vão achar as outras respostas. Página 51. O texto agora, que tem como título Uma blusa para Glorinha. Então, terminados os exercícios, vamos ler o texto comigo. Glorinha mora em Florianópolis e foi de bicicleta até a cidade, pois planejava comprar uma blusa bem maneira. Mas, por mais que procurasse, Glorinha não encontrava o que queria. Tinha de fada, de princesa, de atleta e até de computador, mas o que ela realmente queria era uma com imagem de flor. E procurou, andou, perguntou, mas nada ela achou, até que uma florista ela encontrou, que lhe disse ser muito fácil ter uma camisa de flor. Ela então pegou uma rosinha e cravou bonitinha na blusa de Glorinha. E a menina voltou alegre e contente com uma blusa feita da criatividade da gente. Que texto legal, né? Vamos observar que nesse texto tem algumas palavras que têm uma consoante e a letra L junta. Por exemplo, em blusa eu tenho B e L juntos, fazendo blue. Em Glorinha eu tenho G e L juntos, fazendo glow. Em bicicleta, eu tenho o C e o L juntos, fazendo clé. Em planejava, eu tenho P e o L junto, fazendo plá. Em atleta, eu tenho T e o L juntos, fazendo tlé. Em florista, eu tenho F e o L juntos, fazendo flor. Vamos lá para a página 52. Agora, vocês vão exercitar essas palavras que podem ser feitas junto com L. São consoantes que, juntas com L, formam um outro som. B com A faz ba. B com U faz bu. Mas quando eu boto B com L, eu tenho um blue. É diferente do bu. Então, eu tenho isso com um C, clá, clé, cli, cló, clu, blá, blé, bli, bló, blu. Glá, glé, gli, gló, glu. E agora vocês vão exercitar isso na página 52. No primeiro quesito, você vai encontrar no diagrama palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL. Depois que vocês acharem uma palavra de cada, que só tem uma palavra para cada, tem uma palavra com BL, uma com CL, uma com FL, uma com GL, uma com PL e uma com TL. Vocês vão completar a frase. Mesmo com o que fica chuvoso. É o que muda. É chuvoso, é ensolarado. Mesmo com o que você vai achar chuvoso, resolvi sair para comprar doces para... É o nome de uma pessoa que você vai achar no diagrama no primeiro quesito. Letra B. O time não desistiu e virou o que é que indica os pontos de cada um dos times? Vocês vão achar no diagrama. Letra C. Palavra que vocês vão achar, ficou encantado com a apresentação do... Quem é que assiste apresentações? Que nome a gente dá a isso? Tem lá no diagrama e vocês vão achar. E a apresentação feita foi de alguém que faz atletismo. Então, vocês vão achar a palavra lá no diagrama. Na letra D, Márcia pediu um sorvete de chocolate com... Vocês vão achar uma palavra que vai completar. Sorvete de chocolate com. Qual é o outro sabor que acompanha um sorvete de chocolate? Segundo quesito, você vai formar outras palavras acrescentando L, como nesse modelo.
Eu tinha a palavra caridade, coloquei o L e virou claridade. Aí vocês vão fazer isso agora. Por exemplo, em caro, eu tenho a palavra caro. Quando eu acrescentar L, vai ficar claro. Agora é com vocês. Bom exercício e até daqui a pouco. Um beijo!